Existe um livro que foi publicado 75 anos atrás e que de alguma forma se recusa a envelhecer. Hoje a gente vai desvendar 1984, de George Orwell, para tentar entender por que esse aviso, escrito há tanto tempo, parece falar de forma tão assustadora sobre o nosso presente. Parece familiar, né? Talvez até um pouco demais. É muito fácil ouvir isso e pensar que foi escrito ontem sobre o nosso mundo de smartphones, de redes sociais, mas a origem dessa visão é o que torna tudo realmente chocante. Pois é, essa visão não é uma profecia sobre o futuro, mas um eco do passado, escrito há mais de 70 anos. Vamos mergulhar no mundo que Orwell construiu para entender por que o aviso dele continua tão, mas tão poderoso. Então, para começar, vamos entrar em Oceania, a superpotência distópica do livro. É nesse lugar que o partido governa com mão de ferro e a própria realidade se torna uma ferramenta de controle. A vida em Oceania é um ciclo sem fim de guerra e vigilância. A gente conhece esse mundo pelos olhos de Winston Smith, um cara cujo trabalho no Ministério da Verdade é, olha que ironia, mentir. Todos os dias ele reescreve o passado para que a história se encaixe perfeitamente na narrativa que o partido quer contar hoje. A sociedade lá é uma pirâmide bem rígida. Lá no topo, uma elite minúscula, o partido interno. Só 2% da população controla absolutamente tudo. Abaixo deles, o partido externo, com 13%, que são os funcionários que executam as ordens. E na base de tudo, 85% da população são os prolés, mantidos na ignorância, considerados inofensivos, uma massa controlada pela distração. E o coração da filosofia do partido está nos seus slogans. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. São contradições de propósito, sabe? Elas são feitas para destruir o significado das palavras e, junto com ele, a capacidade de pensar com clareza. E a arma final para controlar o pensamento é a própria linguagem. A nova língua é um projeto para eliminar palavras consideradas perigosas. Afinal de contas, se não existe uma palavra para rebelião, como é que essa ideia pode sequer existir na cabeça de alguém? Isso nos leva ao duplo pensar, que é a habilidade de acreditar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. E não é só mentir, é realmente acreditar na mentira. É saber que 2 mais 2 são 4, mas aceitar que são 5 se o partido disser que sim. E ainda por cima apagar da memória que um dia você acreditou na verdade. E falhar nessa ginástica mental toda é cometer um crime-ideia. Em Oceania, um pensamento que não está na linha é o crime supremo, e ele é caçado pela polícia do pensamento. A sua própria mente deixa de ser um lugar seguro. Mas de onde vem uma visão tão sombria e tão detalhada assim? A resposta não está só na imaginação, não. Está na vida do próprio Orwell. As experiências dele no mundo real forjaram o aviso que ele deixou pra gente em 1984. Orwell não imaginou o totalitarismo, ele viveu o totalitarismo. Na Guerra Civil Espanhola, ele viu ideais serem traídos em troca de poder, viu a propaganda distorcer a realidade e viu aliados se transformando em inimigos. Ele foi baleado, foi perseguido e escapou por pouco, mas com uma compreensão brutal de como a verdade pode ser assassinada. Essa experiência foi a semente de 1984. E é aqui que a gente chega no ponto central. Como esse mundo de 1949 se conecta com o nosso, hoje. Os ecos de 1984 estão por toda a parte, e alguns são mais perturbadores do que outros. Pensa na teletela, aquela tela que vigiava todo mundo em 1984. Hoje, a gente tem um smartphone. Mas tem uma diferença crucial, né? Ninguém nos forçou a ter um. Nós trocamos a nossa privacidade por conveniência e conexão. Nós convidamos a vigilância para os nossos bolsos. E a polícia do pensamento? Talvez ela não precise mais de uniformes hoje em dia. A ameaça pode ter se tornado interna, a autocensura. O medo do cancelamento, da demissão ou do isolamento social faz com que a gente policie os nossos próprios pensamentos, silenciando o debate de dentro para fora. Isso nos leva direto para o conceito de despessoa. Em Oceania, o partido apagava os opositores da história. Hoje, o cancelamento pode apagar alguém da vida digital e pública. A pessoa é removida das plataformas, seu trabalho é invalidado e ela se torna uma espécie de não-pessoa moderna. Então, no final das contas, qual é a grande batalha em 1984? Não é sobre armas ou revoluções. É algo muito mais íntimo, muito mais profundo. A jornada do Winston nos mostra qual é o verdadeiro campo de batalha. O destino do Winston é uma tragédia completa. A rebelião dele, o amor que ele sentia, tudo é esmagado. O objetivo do partido nunca foi simplesmente matá-lo, mas sim convertê-lo.
Eles o quebram por dentro até que ele não apenas obedeça ao grande irmão, mas o ame de verdade. Isso sim é poder absoluto. E é fundamental entender isso. O aviso de Orwell não é sobre esquerda ou direita, é sobre o poder em si. Qualquer ideologia, quando não tem limites, pode levar à tirania. O poder se torna o único objetivo. A batalha do Winston é, no fundo, a nossa batalha. É a luta para acreditar na própria memória contra narrativas que vêm de cima, para confiar no que os nossos olhos estão vendo e, acima de tudo, para proteger o último refúgio da liberdade, a nossa própria mente. No fim das contas, a mensagem de Orwell é um chamado à vigilância mental. A nossa maior defesa contra qualquer tipo de tirania não é uma arma, mas uma mente que questiona, que pensa de forma crítica e que se recusa a ser desligada. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, não é? Se o Winston lutou contra a Teletela e a polícia do pensamento contra o que nós lutamos hoje, quais são as nossas versões disso tudo num mundo de vigilância voluntária e conformidade social? Talvez a imagem do futuro distópico não seja mais uma bota esmagando um rosto, mas sim um rosto hipnotizado pela tela de um celular. A tirania não viria pela dor, mas pelo prazer e pela distração. Um controle tão sutil que a gente o abraça voluntariamente, amando, quem sabe, as ferramentas da nossa própria opressão.